Bom dia, que Deus possa abençoar você e todos os de sua casa. Especialmente hoje, eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as mamães. É hoje que nós celebramos o Dia das Mães. Em especial, também quero aqui, particularmente, homenagear, declamar o meu amor pela minha mãe. Mãe, te amo, feliz Dia das Mães. Pela minha esposa, que é o seu primeiro Dia das Mães. Que Deus possa abençoar você, minha linda, que você seja uma grande mãe. Todas as mulheres, minha avó, minha irmã, minha sogra, todas as irmãs da igreja aqui, que Deus possa abençoar vocês grande e poderosamente. Também quero louvar a Deus por essa jornada que nós temos desenvolvido, essa jornada que é uma jornada de crescimento, uma jornada de aperfeiçoamento, uma jornada de conhecer mais a palavra de Deus e naturalmente ser edificado por ela, ser transformado por ela. Você sabe, e nós já conversamos isso, que à medida que nós vamos estudando a Bíblia, nós devemos também ir aplicando a Bíblia às nossas vidas, para que nós venhamos a sermos transformados pelo conhecimento de Deus. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que é muito interessante, mas muito legal. Eu garanto que você que está me assistindo tem curiosidade, já deve ter pesquisado, já deve ter uma dúvida. Hoje nós vamos começar a falar sobre os símbolos do Apocalipse. Vamos falar sobre o 666, o número 7, os 1500 e os 144 mil, quase que não sai agora, eu peço desculpa, mas enfim, a gente vai pensar um pouco sobre esses símbolos e hoje a gente vai introduzir esses símbolos a partir dos números. Só para lembrar o que a gente já conversou aqui, nós, na nossa última aula, aprendemos um pouco sobre as igrejas e terminamos a nossa aula extraindo do conhecimento da igreja lições para as nossas vidas. Você vai ver aqui no slide o tópico que tem. Essas igrejas ensinam-nos várias lições. E essas lições são, naturalmente, contextualizações e aplicações do conhecimento que nós adquirimos quando pensamos sobre cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. E nós falamos, e eu quero aqui rapidamente lembrar você, que a primeira coisa que a gente aprende é que Cristo é conhecido na e através da igreja. Isso é muito curioso, porque nós vivemos em um período histórico onde temos uma quantidade enorme de pessoas que acreditam que é possível ser desigrejado, ou seja, ser um cristão e não ter igreja. Essa não é uma possibilidade bíblica. Todo cristão precisa estar congregado, todo cristão precisa ser membro de uma igreja local. E aqui em Apocalipse nós vemos que é por meio da igreja que Jesus, que Cristo é conhecido. Ele é anunciado por meio do evangelho, mas quem instrumentaliza esse evangelho é a igreja de Cristo, tá? Isso é muito importante. A segunda lição que nós aprendemos também é que Jesus está no meio da sua igreja, em ação, como remédio para os males da igreja. E eu disse uma frase, eu quero repetir aqui, falei até na minha pregação da quinta-feira passada, não essa agora, mas na passada, que o remédio para a igreja é ser mais igreja. Quando eu digo remédio para a igreja, ser mais igreja, eu quero dizer que dentro do processo de ser igreja, onde o seu Senhor está dentro dela, nós somos tratados e curados. A igreja vai se modelando ao seu Senhor. Nós vemos isso em Apocalipse 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14, e esses são os versos que nós vamos encontrar essa informação. Além disso, também vimos que dentro da igreja nós temos pessoas que são fiéis e também temos pessoas que são infiéis. Esses dois grupos de pessoas estão dentro da igreja e é só quando ela é apreciada por Jesus que nós então temos uma leitura dessa igreja, mas infelizmente essa é uma realidade presente. Dentro da igreja existem pessoas que não são fiéis. A quarta lição que a gente pode aprender com as 7 igrejas é que a igreja nem sempre é aquilo que ela
aparenta ser. E quando ela é examinada por Jesus, então ela revela as suas falhas, os seus acertos. Nós, inclusive, comentamos nos slides anteriores o que Jesus fala para algumas igrejas. Veja só, todas as mensagens basicamente têm a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas, tá? E aqui nós, a partir dessa estrutura, podemos ver que quando Jesus lida com as igrejas, ele encontra ali situações que precisam ser tratadas, que precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser corrigidas e conduzidas para aquilo que ele espera do seu povo. Por fim, a quinta e última lição, você pode ver aqui no slide: Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. É muito interessante, isso está conectado ao que eu falei anteriormente, que o fato de Jesus estar entre o seu povo é para lhe propiciar o tratamento e também abrir a porta para o arrependimento. Deus, ele sempre avisa antes de trazer juízo, e é isso que nós encontramos aqui. Eu posso, inclusive, mencionar que, segundo John Piper, que fez uma leitura muito interessante sobre o tempo que nós estamos vivendo, o que agora está acontecendo com o mundo, né, a pandemia, é um aviso de Deus, convidando homens ao arrependimento, né? E sim, Deus, ele sempre avisa antes de trazer juízo. E fechando, então, você pode acompanhar aqui no próximo slide, você vai ver que para todas as igrejas nós temos um mesmo refrão. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estamos estudando aqui apenas para o nosso deleite ou curiosidade. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança, e isso é muito importante, não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer às palavras de profecia desse livro. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Dito isto, lembramos tudo que falamos essencialmente na nossa última aula. Agora nós vamos inaugurar um outro assunto, e esse assunto são os símbolos do Apocalipse. Você vai ver aqui, ó, no seu próximo slide. Antes de iniciar, eu quero pedir a você, por favor, se inscreva em nosso canal, tá? Tá aqui. Se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, dê um gostei no nosso vídeo, tá? Compartilha, a gente vai começar um assunto novo agora. Compartilha, olha, vai falar sobre o 666, vai falar sobre os 144 mil. Será que os testemunhas de Jeová estão certos? Só tem 144 mil pessoas no céu? Não sei se você já recebeu a visita, eu já recebi. Estou na minha casa, na minha antiga casa, na verdade, da minha mãe, chega lá um grupo de testemunhas de Jeová, e eles vão lá jeovagizar você, falar, né? Evangelizar você, e dentro da teologia deles está esse número bem emblemático aqui no livro de Apocalipse, os 144 mil, também tem 1000 anos, um terço, o número 7, o número 4, o número 12, o que todos esses números significam. Hoje nós vamos estar falando sobre isso, e aí eu quero pedir a você, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe agora, tá? Vai lá, compartilhe agora, vou dar aqui 5 segundos para você. Pega esse vídeo e encaminha para um amigo, para uma amiga, para um grupo de pessoas que você quer que elas possam conhecer um pouco mais a palavra de Deus, para você puxar um assunto sobre a Bíblia, que nós vamos pensar sobre esses assuntos hoje. Amém? Você está vendo aí os números? 3,5, 1000, 666, 12, 4, 7, 144 mil. Aqui você tem uma imagem dos seres viventes, né? E hoje nós vamos falar sobre esses símbolos. Olha que legal. Vamos lá. Primeiro nós vamos ter aí uma pequena abertura. Você vai encontrar no nosso próximo slide, que tem por título Números. Acompanha comigo. Eu aumentei um pouco mais a letra para ficar mais fácil para o seu acompanhamento aí, tá? E diz assim: nos capítulos 12 e 13, aqui nós vamos ter de forma condensada uma quantidade enorme de números, tá? Especialmente 12, 7, 10, 1 terço, 1240, 42, 2 e o número 666. A quantidade de números impressiona, levando-se em consideração o texto em questão, que é relativamente curto. A seguir, nós vamos pensar um pouco sobre os números e, especialmente, vamos analisar o número 666. Olha que isso aqui vai dar o que falar. Você já ouviu falar sobre chip?
que vai colocar no pulso, que você não vai poder comprar mais as coisas, que na testa tem um, como é que é, Lucas? Mondex, né? O chip aí que você coloca, né? Nem sabia que tinha nome, mas enfim. Será que é isso que João, quando estava na ilha de Patmos, ele pensava, ele viu na visão que Jesus o concedeu? Vamos lá. Primeiro número que nós vamos pensar é o número 12. Você acompanha comigo aqui no slide. Aqui no slide, no próximo slide, o número 12, você vai acompanhar, tá? E diz assim, 12, olha que coisa curiosa, desculpa aqui que eu bati no microfone, 12 é, no Apocalipse, o número do povo de Deus. Você vai encontrar isso em Apocalipse 7:5, 21:12 e 22:2. Por isso, a mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No Antigo Testamento, havia 12 patriarcas, os 12 filhos de Israel. E no Novo Testamento, há 12 apóstolos. Portanto, as 12 estrelas da mulher são uma forte indicação da sua identidade. Quem é essa mulher que está com as 12 estrelas na sua cabeça? É a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Inclusive, eu comentei sobre esse assunto na nossa última aula. Assim, pelo uso engenhoso do número, João não precisa dizer para os seus leitores quem era essa mulher, porque se eles conhecessem aquilo que também já comentamos aqui, a literatura apocalíptica, eles estivessem familiarizados com os símbolos, ao ler o texto sagrado, eles iriam compreender a informação. Então, 12 é o número utilizado para distinguir o povo de Deus. O próximo número que nós vamos aqui pensar é o número 7. 7 é o principal número do Apocalipse e está geralmente associado ao próprio Deus. Veja, geralmente associado ao próprio Deus. Mas também nós vemos que ele representa plenitude, tá? E a gente vai ver que ele é até utilizado em outras imagens. Acompanha comigo aqui. Nos capítulos 12 e 13, o 7 está relacionado ao número de cabeças tanto do dragão quanto da besta que sobe do mar. Retomando a tradição bíblica, João também descreve os dois monstros, o dragão e a besta com 7 cabeças. Provavelmente, a intenção de João, ao utilizar esse símbolo, com essas figuras, era enfatizar o domínio dessas criaturas, tá? Por causa que o número 7 representa, além de estar ligado a Deus, também representa plenitude. E por essa razão, essas criaturas hoje, e nós sabemos isso, elas exercem um domínio. Não é à toa que você encontra expressões, e aqui a gente já teve essa aula quando estudamos escatologia, aqui a gente está estudando sobre o livro de Apocalipse, que vimos que é um livro simbólico e que a corrente teológica que nós adotamos é o amilenismo. E o amilenismo enxerga esse livro de uma maneira ideológica. São ideias que, independente do tempo, elas vão se repetindo, trazendo ou representando informações, essas imagens aqui, importantes quanto aquilo que Deus queria comunicar. Isso é bem interessante e curioso, por quê? Porque dentro desse contexto há uma posição que é muito importante quanto à atuação de Satanás. Dentro da corrente teológica amilenista, nós sabemos que Satanás recebeu a sua derrota, ele não foi aprisionado e ele ainda tem atuação. Entretanto, essa atuação ela é limitada, ela não é mais como era antes de Jesus viver, morrer, ressuscitar e instalar a igreja. Jesus ele reduz a atuação satânica porque ele venceu, ele não foi lançado, ele ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre, tá? Continuando, até uma curiosidade aqui, é importante ser dito também que essas criaturas, esses símbolos aqui descritos, eles têm um domínio que são global quanto à atuação do homem. Por exemplo, é o que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, quando ele diz que, eu quero abrir aqui com você, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra ela agora, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Diz assim:
E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, nos quais vocês andavam, veja as expressões a partir de agora, noutro tempo, segundo o curso deste mundo, que, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa dinâmica mundana é o poder que essas criaturas, né, ainda têm até a volta de Jesus. É importante também ser colocado que a condenação ela não será apenas para aqueles que não foram salvos. A condenação também será para os anjos caídos e para Satanás. Isso é muito importante ser compreendido. Eu achei curioso uma afirmação que eu vi na internet esses dias, que perguntaram assim: quem é o Senhor do inferno, Lucas? Quem é o Senhor do inferno? Olha que pergunta interessante, né? Dentro de uma visão que é, infelizmente, biblicamente adulterada, as pessoas diriam é Satanás. Como se ele estivesse num trono, com seu tridente, castigando todo mundo, e eventualmente ele vem à terra, dá uma passeada, vê como é que estão as coisas, machuca um, machuca outro, tal. Tem até uma série na Netflix que chama-se Lúcifer, né? E retrata um pouco disso, não assisti ainda, mas li algo a respeito. O ponto é que essa é uma informação completamente equivocada. Não e não. O inferno não é o reino de Satanás, tá? O inferno, ele foi criado por Deus para julgamento de todos aqueles que transgrediram a sua lei, humanos e seres angelicais. Isso significa dizer que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do inferno. É Ele que, por meio da sua, olha a expressão curiosa, justa justiça, envia ou condena ou pune, tá, Satanás e todos os que se rebelaram contra ele quando caíram do céu, tá bom? Essa é uma informação muito importante. Continuando, nós vamos para o próximo número, que é bem emblemático, que é o número 10, tá? E o número 10 você vai encontrar lá em Apocalipse 2, 10, 9 e 16. 10 é um número associado à tribulação da igreja e também às atividades malignas. O número de 10 chifres aponta para o poder desses monstros. Na língua hebraica, chifre e poder são uma mesma palavra, o 10. O domínio universal, mais o poder, não é descrito com o número da perfeição, e sim com o número 10, ou seja, a origem do poder é maligna. A interpretação dos 10 chifres da besta nos é dada lá em Apocalipse capítulo 10, verso 12. E se você está com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia agora comigo para que nós acompanhemos aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, verso 12. Diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Olha só, o que nós vemos então aqui é que esses chifres, que têm a mesma palavra no hebraico, e é por isso que João utiliza aqui, elas representam um símbolo de poder humano que é potencializado por Satanás para perseguir a igreja do Senhor. Tá bom? Quero aproveitar também, eu peço que você, se tiver alguma dúvida, manda, que a gente vai poder tirar e ajudá-lo a compreender cada vez mais a palavra de Deus, tá certo? Vamos para o próximo número, e esse é um número bem importante, é o 1/3. Acompanha comigo aqui no slide. 1/3 é um número de estrelas do céu que são lançadas à terra pela cauda do dragão. No Apocalipse, 1/3 geralmente, olha que coisa curiosa, é o percentual da destruição permitida por Deus sobre a criação. Água, rios, mar, árvores e homens. Você encontra isso, você pode ver aí no slide, ó, no capítulo 8, do verso 8 ao 12, no capítulo 9, verso 15. É bem interessante que essa é a medida que Deus ele autoriza de devastação, de destruição
da criação, que envolvem, como eu citei aqui, água, mar, rios, terra, árvores e homens, tá bom? E lá em Judas capítulo 6, nós temos uma menção de anjos como estrelas. Se a gente pudesse desenvolver mais, aqui é apenas um panorama, não tem como nós nos aprofundarmos, nós veríamos que essa associação também é feita com aqueles que caíram do céu com Satanás. Um terço dos anjos de Deus caíram com Satanás em rebeldia contra o Senhor. Chegamos então ao número... Um terço é simbólico, tá? Muito boa pergunta. Esses números aqui, eles são expressões simbólicas, tá? Não é que nós não podemos compreender eles como medidas, mas um terço é extremamente variável, porque nós não temos um número. É um terço, mas um terço da quantidade que nós não sabemos quanto é. Por isso que é uma medida simbólica. A terça parte, né? Mas vamos lá. O número, então, que nós agora vamos ver é o número 1260, tá? Quero aproveitar aqui para você não esquecer, dá o gostei no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém para que ele possa despertar curiosidade. Talvez seja uma porta para ele começar a ler a Bíblia. Você fala, olha, você já pensou sobre o 666? Tudo que está acontecendo no mundo, será que não é um apocalipse? E aí, ó, manda para ele o livro aqui de Apocalipse para ele meditar, e aí já vai ser uma porta que Deus está abrindo para você poder falar do amor de Deus com ele. Mas vamos juntos. 1260 é o número de dias que define o tempo de sofrimento do povo de Deus. Ele é retratado no Apocalipse de 4 formas: 42 meses, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Exceto 3 anos e meio, os outros 3 aparecem em Apocalipse 12 e 13. Portanto, há forte ênfase nesses capítulos a respeito do sofrimento e tribulação inevitáveis para o povo de Deus. Vimos aqui então que esse número representa o período de tempo do sofrimento do povo de Deus. E aqui é bem interessante. Eu preciso aplicar isso às nossas vidas, queridos. Nós vivemos num tempo, e é terrível essa realidade quanto à nossa fé. Eu achei que isso tinha passado na igreja, mas não passou. Onde nós, ou a maioria de nós, acredita que a fé ela é imunizante, que porque nós cremos, nós não vamos sofrer. Eu via, por exemplo, essa semana foi compartilhado um vídeo nas redes de um desses pastores da teologia da prosperidade que estava vendendo uma semente a R$1.000. Se você não podia pagar 1.000, você pagava R$500. E aí você plantava aquela semente, a planta crescia e ia estar tá escrito lá na planta, quando a planta crescesse, né? Se tu uma bênção. Olha só. E por alguma razão que eu não consigo explicar qual, né? Eu não creio que isso é evangelho. Na verdade, não é evangelho. Isso é maldição, esse tipo de pensamento e especular a fé dessa maneira. Aquilo ia fazer com que você estivesse semeando no reino, e isso ia voltar para a sua vida como proteção ao coronavírus, como abundância financeira e assim sucessivamente. Essas coisas elas parecem mais com religiões diferentes da fé cristã, não com a fé cristã, que a termo nem pode ser considerada uma religião. Enquanto instituição sim, mas essencialmente não. O ponto é que é muito estranho essa realidade de não compreendermos que a Bíblia, com muita clareza, nos apresenta a realidade de que nós vamos sofrer. A tribulação e o sofrimento, eles são inevitáveis. O apóstolo Paulo sofreu, todos os que vieram depois de Cristo sofreram. Pedro, Paulo, João foi o único que não foi martirizado, mas morreu no exílio, né? Que é uma realidade bem próxima. Então, assim, essa é uma realidade que é impossível na vida cristã. É impossível, eu me refiro à ideia de não sofrer. Não, nós vamos sofrer. E o Lucas, seminarista aqui da igreja, até citando uma frase que eu não me recordo agora de quem é, na pregação de quinta-feira, dizia, acho que é do Hernandes Dias Lopes, dizia que nós não oramos para que nós
venhamos a ser livrados das situações. Eu estou parafraseando, mas nós oramos para conseguir enfrentá-las. A oração ela é capacitadora. Paulo, em Romanos 8, por exemplo, diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, essa é uma realidade que nós precisamos aprender, tá? O próximo número que nós vamos estar analisando aqui, nós já estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? É o número 2. O número 2 corresponde aos chifres da segunda besta. No Apocalipse, está associado ao testemunho do povo de Deus na terra. São duas testemunhas que serão mortas pela besta. Está lá em Apocalipse 11. Sendo assim, os 2 chifres da segunda besta são uma paródia do cordeiro, apontando para a religião imperial como falsa religião. É muito curioso que no livro de Apocalipse nós temos várias paródias como imitações do cordeiro, da virgem, do dragão, da prostituta, essa antítese que vai sendo apresentada de Cristo, a igreja, e de Satanás e todos aqueles que são seus aliados, né, que estão em rebeldia contra Deus, e aqui nós encontramos um exemplo desse, tá bom? Nós então chegamos certamente ao número mais emblemático do livro de Apocalipse. Quem já não ouviu falar sobre o 666? Você sabe o que é o 666? Na próxima aula nós vamos estar falando... Brincadeira, irmãos, não vou fazer isso com vocês. Fiquem tranquilos, nós já estamos aqui há um bom tempo de aula, 25 minutos de aula, né? Mas vai dar tempo da gente conversar um pouco e eu quero que você tenha muita atenção para você compreender aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a isso. De antemão é importante ressaltar que foram feitas várias tentativas para explicar esse número. Você encontra muito conteúdo na internet. Conteúdo bom, conteúdo ruim. Conteúdo bom com visões diferentes, conteúdo ruim, não importa, a visão é ruim de todo jeito, né? Mas assim, há um espaço aqui que não dá para ser completamente fechado. Entretanto, mediante o que João nos coloca, dá para termos um bom caminho para perseguirmos, para prosseguirmos, para compreender aquilo que esse número tem a nos ensinar. Esse é, sem dúvida, o número mais misterioso de Apocalipse. Ele só aparece aqui. Olha que coisa curiosa. Aqui, em Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Por favor, se você está com a sua Bíblia, eu espero que você esteja, abra ela agora em Apocalipse, capítulo 13, verso 18, que diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano, e esse número é 666. Lucas fez uma brincadeira aqui, mas continuando, né? E ele é proposto em forma de enigma, né? Eu até coloquei o verso aqui. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Inicialmente, João, de forma instigante, desafia nós, os leitores, a tentar descobrir a identidade da besta. Isso aqui é uma coisa. A ausência do artigo definido antes da palavra homem, na expressão, pois esse é número de homem, indica que se trata de uma pessoa histórica definida. E aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Nós falamos desde o início, quando iniciamos a aula de escatologia e depois de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, mas esse livro simbólico ele aponta para realidades históricas, presentes e definidas. E aqui nós temos essa realidade, tá? E quanto à identidade de quem é o anticristo,
nós agora não vamos nos debruçar. Nós temos algumas tentativas. Por exemplo, a Igreja Reformada Presbiteriana sanciona que o anticristo é o Papa, né? E isso foi aventado desde a época da Reforma, porque essa figura que tem uma forte influência e engana aqueles que desejam ter uma fé em Cristo, levando-os a acreditar que estão servindo a Cristo, mas na verdade não estão. O ponto é que o número trata-se de uma pessoa histórica definida. O próximo slide agora me acompanha, diz assim: entretanto, mais importante do que o nome que está por trás do número é o próprio número. João nos diz: descubra o nome da João não diz: descubra o nome da besta, mas sim calcule o número do seu nome. É evidente que ele destaca o número 6. Até esse momento do livro, há referências a 2 6, expostos na sequência recapitulativa: o sexto selo e a sexta trombeta. Quando o sexto selo foi aberto pela primeira vez em suas sessões recapituladoras, João anunciou o fim. E aqui, só para você compreender o que eu quero dizer com essa palavra recapituladora, ou recapitulava. Lembre-se, nós temos no livro, e eu expliquei isso na nossa aula antepassada, que o livro de Apocalipse ele é organizado em sessões paralelas e progressivas. São 7 sessões: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. A segunda expande o conhecimento da primeira. A terceira fala o que a primeira disse, o que a segunda disse e vai mais um pouco. E assim nós temos um conhecimento que recapitula o que foi dito e avança um pouco mais. Compreendeu? É isso que eu quero dizer com essa expressão. Aqui nós vemos exatamente o que eu acabei de colocar para você. Próximo slide agora. No sexto selo, João mostrou como os homens rebeldes a Deus, liderados pelos poderosos reis da terra, são destruídos. A cena se repete na recapitulação expressa na sexta trombeta. Portanto, o que vem sendo evocado com o número 6 em Apocalipse são ações humanas consideradas contra Deus, pelos quais os homens serão julgados e condenados. Eu preciso fazer uma pequena interrupção aqui. Eu não coloquei aqui porque nós não temos tempo hábil a fazer. Tem alguns livros interessantes sobre esse assunto. Tem muito conteúdo lá no monergismo.com sobre esse assunto. Tem um vídeo que foi feito e é bem interessante pelo Iago Martins, lá do 2 Dedos de Teologia, sobre esse assunto. Com o detalhe, o Iago ele não tem uma visão amilenista, tá? Ele tem uma visão um pouco diferente quanto a esse assunto. E é muito interessante que houveram várias tentativas de definir quem seria essa pessoa histórica por um método que é conhecido como gematria. É essencialmente você enumerar o alfabeto e por meio dessa codificação você poder transformar nomes em números. E aí as tentativas foram muitas. Tentou-se estabelecer Nero, Domiciano, outros imperadores romanos fizeram uma tentativa de fazer isso com o grego, depois com o hebraico e assim sucessivamente, para que tentasse ali definir quem era aquela pessoa histórica definida, mas nós não temos como dizer quem é essa pessoa, e certamente foi porque ela ainda não surgiu da maneira que a Bíblia apresenta, né? Diante disso, e eu quero que você me acompanhe agora, o que nos resta é compreender o significado, e é exatamente aquilo que João está propondo. Ele diz que veja só o verso, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. A compreensão do número é muito importante para nós e é o que agora faremos aqui. No próximo slide você vai ver, acompanha comigo, o número 666 representa tudo o que o homem consegue produzir potencializado pelo mal.
distanciado da graça de Deus. É isso que o número 666 representa. No capítulo 16, há uma recapitulação desses mesmos fatos. João descreve o derramar da sexta taça da ira de Deus. Os flagelos descritos se abatem diretamente sobre uma espécie de trindade maligna que nós já comentamos aqui. Acompanha comigo no próximo slide. É preciso lembrar ainda que João disse que as pessoas que não recebessem a marca ou o número da besta, o 666, seriam impedidas de comprar ou vender. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Talvez aqui esteja a solução para o nosso enigma. Não receber a marca significa ser excluído da sociedade, das transações comerciais. Não é à toa que as pessoas atribuem, há um tempo atrás atribuíam, na verdade, ao cartão de crédito, recentemente a esse chip que o Lucas aqui citou o nome, que eu não me recordo mais. Mas o ponto é que, nos dias de João, quando cristãos se recusavam a adorar o imperador ou participar da vida social e moral, eles eram excluídos. Acompanha comigo no próximo slide, por favor. Podiam perder tudo que tinham e até mesmo serem mortos. Desvendar o enigma implica, pois, em aprender o conjunto de significados que o número 666 envolve. Tanto a referência ao imperador, quanto ao ser humano que se rebela contra Deus. E ainda os sofrimentos, as perseguições, os sacrifícios e as resignações que os fiéis sofreram, e as resignações que sofreram os que permaneceram fiéis a Cristo. É muito interessante, então, nós aqui percebermos e estabelecermos que quando nós estamos falando sobre o número 666, estamos dizendo que ele se refere a um indivíduo histórico, Estamos também dizendo que ele se refere ao ser humano que rebela-se contra Deus, como eu disse para você aqui no slide anterior. O 666 representa tudo o que o homem consegue produzir, que é potencializado pelo mal e distanciado da graça de Deus, e ainda que cristãos que não estão envolvidos nessa dinâmica mundana, nessa realidade, sofrem perseguições, sacrifícios e resignações por permanecerem fiéis a Deus. Eu garanto e posso até afirmar que você que está aí me assistindo, se for fiel a Deus, vai ter que perder negócios financeiros, sim ou não? Vai ter que deixar de aceitar uma coisa. Vai ter que dizer, eu não assino esse documento. E talvez por não assinar você tenha que perder o seu emprego. Eu lembro, há um tempo atrás, um jovem chegou para mim para conversar comigo, pedindo um conselho, porque o seu superior havia pedido que ele fizesse algo que era ilegal. E ele disse, eu não posso fazer. E aí o superior colocou ele no bico da sinuca, né, contra a parede, disse assim, ó, botou no bico da sinuca, não, na sinuca de bico, né, perdão pessoal, é porque eu sou um exímio jogador de sinuca, como você pode perceber. Mas enfim, aí o chefe dele colocou ele contra a parede e disse, olha, você tem que fazer, senão o emprego não é para você. Ele saiu, ficou abatido, preocupado, falou comigo, orou a Deus e respondeu, então o emprego não é para mim. E isso é uma realidade que os cristãos vão viver. Você que está aí me acompanhando, nunca teve que se afastar de alguém por causa que aquela pessoa tem hábitos, vai a lugares que são contra, que não condizem com quem você é. Você nunca teve que mudar suas amizades. Você nunca teve nenhum prejuízo no seu trabalho. Se isso não é uma realidade na sua vida, admito que isso é muito estranho. Porque é inerente à vida do cristão, por causa que somos cristãos, por causa que somos embaixadores de Cristo, a realidade de não combinarmos, não compactuar com a realidade e a dinâmica que o mundo vive. Diante disso, eu quero terminar nossa aula de hoje. Peço que você reflita. Queria convidá-lo. Ao acabar a aula, nós vamos ter um devocional agora na nossa
no nosso Instagram. Vamos para lá para a gente crescer junto em Deus. Mas também queria pedir a você, quando você tiver um tempo, medita sobre esse texto do livro de Apocalipse que nós acabamos de citar, tá bom? Leia sobre o capítulo 13 de Apocalipse, tá? Medita, pensa sobre ele. E pensa também naquilo que você tem enfrentado, naquilo que tem sido uma dificuldade, naquilo que tem sido um problema, lembrando que, eventualmente, ou muito provavelmente, essas coisas precisam sair da sua vida. Eu espero que você tenha crescido em Deus. Na semana que vem nós voltamos, vamos acabar os símbolos numéricos e vamos entrar nos outros símbolos do livro de Apocalipse e continuar crescendo em Deus. Que Deus abençoe você e todos de sua casa. Daqui a pouco tem devocional às 10 no Instagram e às 6 horas a transmissão ao vivo da nossa celebração. Sim, muito importante, não esquece. Terça-feira nós temos o IBR em casa e a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é como amar pessoas difíceis. Lucas, você tem alguém difícil? Você fala assim, meu Deus, como é possível amar? Essa pessoa é complicada, ela vive reclamando. Misericórdia. Lucas está dizendo assim, eu sou essa pessoa. Não, bro, você não é difícil de amar, não. Mas enfim, você conhece alguém que é difícil de amar? Se você conhece, não perde, porque terça-feira o programa está incrível e eu espero você lá.